Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a melhor maneira de morrer. Você pode achar um pouco estranho o título desse vídeo, a melhor maneira de morrer. Sim, porque todos nós vamos morrer. Essa é a única certeza que eu e você temos no mundo. A única certeza é que nós um dia vamos morrer. A grande questão é quando você vai morrer, porque você não tem essa data, nenhum de nós tem, a gente não consegue ver o futuro. E a outra questão é como você vai morrer, ou seja, como é que você vai estar na sua morte. Tem gente que antes de morrer já está 30 anos na cama, 10, 20 anos na cama, morrendo aos poucos e definhando. Tem gente que morre dormindo, tem gente que morre farto em anos e em paz, de causas naturais. Então, a grande questão é que você tem a escolha, porque olha, no mundo existe uma lei chamada Lei dos 90-10. 10% do que te ocorre, você não tem controle nenhum, mas 90% do que te ocorre, você tem pleno controle, e é disso que eu quero falar. Então eu quero compartilhar com você algumas dicas, na realidade 10 ou 11 conselhos, vamos ver se a gente consegue encaixar todos eles, para que você entenda o seguinte, ó, é baseado no médico, nos escritos do médico, que eu admiro muito, o japonês, que viveu até os 115 anos, isso mesmo, viveu plenamente até os 115 anos, morreu lúcido o suficiente para deixar escritos fantásticos. Uma pessoa que teve tudo isso e que viveu tudo isso e que morreu tão bem, ela deve ter alguma coisa de bom para nos ensinar, você concorda? O nome desse médico é Shigeaki Hinohara. Pesquise sobre ele e você vai ver que vida interessante ele teve. Vamos lá? Primeiro conselho dele, a primeira dica: procure inspiração. Puxa, quanto eu falo disso, eu fiquei tão feliz quando eu li esse texto dele, porque eu falo disso há mais de 20 anos já com meus alunos, meus mentoriados. Tá? Eu digo, olha, procure inspiração. A inspiração, ela leva você a lugares que você não chegaria sem ela. Eu sempre pergunto para meus alunos e vou perguntar para você agora: em que você se inspira? Em quem você se inspira? O que te inspira? Onde você se inspira? Como você se inspira? Essas 5 perguntas são fundamentais. Busque inspiração. Todos nós precisamos nos inspirar em algumas coisas. Pode ser numa música, pode ser na vida de alguém, pode ser em alguns escritos, pode ser na Bíblia, pode ser na vida de Jesus de Nazaré, tanto faz. Mas busque inspiração. Sem ela, é como se você estivesse morto em vida e não vivo em cada dia da sua vida. Não foque na dor, esse é o segundo. Não foque na dor. Foque na beleza que há no mundo. Quando você fala da dor, quando você fica pensando nela, o que você tem é mais dor. Entenda, tudo que você foca, você aumenta. Tudo que você aumenta tem domínio sobre você. Tem uma frase do Dr. Rudolph que diz assim: tudo que prende a sua atenção torna-se seu mestre. Então, quando você estiver com alguma dor, seja ela física ou emocional, desfoque dela. Foque em outras coisas. Foque na gratidão por estar vivo. Foque no quão bom é estar vivo, mesmo que você esteja com dor. Porque quando você morrer, você não vai sentir dor nenhuma, isso eu posso te garantir. Os mortos não sentem preocupação, não têm dor nenhuma. Terceiro conselho: não se preocupe com dinheiro. Encare o dinheiro de uma outra maneira, de uma maneira natural. Olha, não viva preocupado e ansioso por dinheiro. Trabalhe, dê o seu melhor. Dinheiro, ele vem para a gente quando a gente dá algo em troca. O que é que você tem para dar para o mundo? Dê para o mundo. Ivan, mas eu vou fazer trabalho voluntário, quanto eu vou ganhar? Queridos, os ignorantes, como ignorantes que são, eles ignoram algo simples. Ó. Muitas vezes um trabalho milionário, ele começa com o nome de trabalho voluntário. Por menos que você entenda isso, e eu falo sobre isso em outros vídeos aqui mesmo no canal, tem mais de 600 vídeos, eu não vou repetir tudo isso aqui não. Eu vou simplesmente indicar que você assista a outros vídeos aqui no canal, onde eu falo exatamente sobre isso. Pesquise com a palavra trabalho e você vai ver quanto que eu falo sobre isso. Quarto, cure a sua mente. Isso mesmo, foi ensinado para você que você é um corpo com uma mente, e não é, isso é uma grande mentira. Você é uma mente com um corpo. Se a sua mente estiver sadia, o seu corpo estará sadio, pois nenhuma doença pode se manifestar no seu corpo se antes ela não aparecer na sua mente. E sabe o que causa as doenças? Fora a má alimentação, sabe o que causa as doenças? Sentimentos ruins que você carrega dentro: mágoa, raiva, rancor, ódio, inveja, maledicência, preguiça, isso mesmo, são venenos para o seu corpo. Cure a sua mente. Como, Ivan?
lendo bons livros, conversando com boas pessoas, falando sobre coisas inteligentes e principalmente desligando a maldita TV e ligando o seu bendito cérebro. Se você só fizer isso daí, todas as outras coisas já vão acontecendo naturalmente. 5. Mantenha a calma em qualquer situação. Isso é um treino, mantenha a calma. A raiva vem, você respira 3 vezes profundamente e pensa, não adianta, isso só vai envenenar meu corpo, eu vou manter a calma. Ouça uma música relaxante, veja a foto dos seus filhos, pense em algum lugar bonito. Tem gente que acha isso bobo, eu uso isso há tantos anos, ensino isso há tantos anos, que até perdi a conta, já ajudei centenas de milhares de pessoas com isso. Mas é difícil. Sim, tudo é difícil até que se torne fácil, só que você tem que começar, né? Os chineses dizem que uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo, é um passinho de cada vez, igual quando você começou a andar e você era criança. Meu conselho é, mantenha a calma, você vai viver muitos anos com muita vida em todos os anos. 6, tenha um mentor. Tudo é mais fácil quando você tem um mentor. Quem são os seus mentores? Eu posso ser seu mentor se você me der essa honra. É isso que eu tento ser para muita gente todos os dias quando eu gravo meus vídeos. Tentar ser um mentor, mesmo para quem eu não conheço pessoalmente. Tenha um mentor, aprenda com ele. Um mentor é alguém que se preocupa com você, que tem algo para te ensinar, alguém que tem conteúdo para te dar e que faz isso com toda seriedade, seja ele pago ou não. Eu sou mentor de muita gente que me paga por hora, e sou mentor de muita gente que me adotou como eu adotei a pessoa também. Então tenha um mentor, isso é preciosíssimo. 7, aprecie cada momento. Cada momento da sua vida é único. Esse momento que eu estou aqui gravando para você, nunca mais vai haver um momento igual a esse. Eu estou apreciando cada segundo dele. Esteja sempre num único lugar quando você estiver. Quando você estiver em casa, esteja em casa. Quando você estiver com seu cônjuge, esteja com seu cônjuge. Quando você estiver com seus filhos, esteja com seus filhos. Não deixe sua mente vagar. Ivan, mas é muito difícil. Então lembra daquela frase que eu já falei no outro vídeo? Você não pode proibir os pássaros de sobrevoarem a sua cabeça, mas você pode não permitir que eles construam um ninho sobre ela. Esteja em um lugar de cada vez. Você nunca se arrependerá disso. Aproveite cada momento da sua vida, porque a morte chega em um momento e sempre sem aviso. Lembre-se disso. 8. Durma a quantidade de horas correta e se alimente bem. Se alimente, olha, no mínimo que 50% dos seus alimentos sejam crus, vivos. E os outros 50% você pode comer do jeito que você quiser. Faça isso. Durma de 7 a 8 horas por noite. Isso não é brincadeira. Para com esse negócio de gente que diz assim, não, eu não preciso dormir tudo isso. Não, quando a cobrança vier, querido, aí você vai entender o que eu estou dizendo. Não acredita em mim? Observe algumas pessoas por aí que já são mortas em vida, parecem cadáveres. A pessoa tem 50 anos de idade e parece que tem 90. Uma das causas é que não se alimenta direito e não respeita a quantidade de sono que o corpo tem que ter. Isso não é brincadeira. As horas dormidas antes da meia-noite valem pelo menos o dobro das horas dormidas depois. Fique atento nisso. 9. Planeje. Vilfredo Pareto, ele escreveu, entre outras coisas, o seguinte: 20% do tempo gasto em planejar economiza 80% do tempo gasto para consertar erros, desvios de caminho. Planeje seu dia, se acostume com isso. Já de manhã, acordou, agradece a Deus, ora, cultiva o sentimento de gratidão e planeja. Quais as coisas que você vai fazer? Quais as que tem que ser primeiro? Quais as que tem que ser depois? É isso. Você vai ver como fica tudo mais fácil. Você consegue fazer muito mais coisas. Muito mais coisas. Eu ensino isso no meu curso online chamado O Domínio do Tempo. Aqui abaixo do vídeo, na descrição, tem um link dele. Entre e conheça. Você vai ficar encantado com isso. Milhares de pessoas já se encantaram com isso. 10. Ame seu trabalho. Ame seu trabalho, seja ele qual for. Ame. Faça com amor. Se você não ama, troque. Vá fazer algo que você ama. Se você for dona de casa, faça tudo com amor. Se você estiver aposentado, ache algo para você fazer e faça com amor. Pode ser trabalhos manuais, pode ser trabalho voluntário, seja o que for. O trabalho prolonga a sua vida e melhora a sua saúde, mas ele tem que ser feito com amor. Não é à toa que Confúcio escreveu há milhares de anos: procure um trabalho que você ama fazer e você nunca terá que trabalhar um único dia em toda a sua vida. Quem me observa trabalhar, por exemplo, no meu dia a dia, não sabe se eu estou trabalhando ou estou me divertindo, porque para mim as duas coisas são a mesma, porque eu amo o que eu faço. 11. Compartilhe todo o conhecimento bom que você tiver. Pare de ser como
os zumbis emocionais que andam nesse mundo dos mortos em vida, que compartilham tudo quanto é coisa ruim. Ah, você viu quem que se acidentou? Ah, você viu quem morreu? Ah, fulano está com câncer. Ah, fulano não sei o quê. Pare de falar sobre essas coisas, pare de ser um urubu emocional. Compartilhe conhecimento bom, mas para isso você tem que se alimentar de conhecimento bom. Desliga a maldita TV, ligue o cérebro, comece a ler, converse com pessoas inteligentes que tenham boas coisas para dizer, fale sobre boas coisas, esqueça quem morreu, foque em quem nasceu, esqueça quem morreu em acidente, foque em quem sobreviveu, esqueça o que tem de ruim, fale do que tem de bom, o mundo está cheio de coisa boa. Faça isso e você conhecerá, através dessas 11 coisas, a melhor maneira de morrer. E quando você morrer, quando chegar a hora da sua morte, se você puder olhar para trás um pouco, você vai ver que a sua vida valeu para alguma coisa. Pare de ser um urubu emocional. O mundo já está cheio de urubus emocionais, compartilhando desgraças, falando de coisas que não vêm ao caso. Desligue a sua TV, ligue o cérebro, leia coisas boas, fale sobre coisas boas. Pare de falar de tudo que não presta. Edifique com as suas palavras. Suas palavras sempre constroem pontes ou abismos para você ou para as outras pessoas. Se você quer se aprofundar nesse assunto, se isso interessa para você, uma melhor maneira de morrer, então eu convido você a fazer o que centenas de pessoas, milhares de pessoas já fizeram também. Clique abaixo aqui na descrição do vídeo e conheça o meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. Você vai se encantar com a simplicidade de uma caixa de ferramentas que te ajuda nesse sentido também. Fica aí o convite para você. Se você achou esse vídeo útil, deixa o teu gostei para mim, isso é fundamental para que o canal cresça cada vez mais. Deixa o teu comentário para mim, o que é que você achou? Você convive com pessoas assim como eu falei, urubus emocionais? O que é que você acha sobre a melhor maneira de morrer? Você conhece alguém próximo de você que viveu muitos anos e viveu bem, com lucidez? Compartilhe com a gente, nós vamos gostar bastante disso. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.